Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Wesley Amaral, advogado civil, meu escritório é aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Eu vou falar agora do primeiro vídeo sobre o direito imobiliário e nada mais didático de nós iniciarmos pelos conceitos básicos, conceitos de propriedades e direitos reais, entender um pouco sobre isso. A propriedade é um direito e é o mais amplo dos direitos que o homem pode exercer sobre um bem determinado. Ao titular desse direito é dado a faculdade dele usar, dele gozar, dele dispor ou reivindicar das mãos de quem quer que injustamente o detenha ou possua, seja lá quem for e onde estiver. O direito que uma pessoa exerce sobre determinado bem é conhecido como direito real, direito das coisas, e pode ser definido como o conjunto de regras e normas que regulam as relações entre as pessoas e um determinado bem corpóreo ou incorpóreo, suscetível de apropriação pelo homem, desde que tenha valor econômico relevante. É importante entender o conceito e as características dos direitos reais para entender os atributos da propriedade, como se adquire a propriedade e como se perde a propriedade. Motivo pelo qual passaremos a tecer agora algumas considerações acerca das características dos direitos reais. Aos direitos reais vigoram o princípio da publicidade, pelo qual qualquer pessoa tem o direito de saber quem é o detentor do direito real sobre um determinado bem. Para isso, a forma de adquirir um direito real sobre um bem imóvel é pelo registro do título aquisitivo no oficial de registro de imóveis. Já os bens móveis, a forma de se adquirir um direito real sobre um bem móvel é com a entrega de quem está transferindo a titularidade desse direito. Assim, o registro para os bens imóveis e a entrega para os bens móveis atuam como meio de publicidade da titularidade dos direitos reais. Por isso, qualquer pessoa pode se dirigir ao oficial de registro de imóveis e buscar a informação sobre determinado imóvel, quem é o titular dos direitos reais daquele imóvel, quem transferiu para eles e toda a vida daquele imóvel de transferências de propriedades, de direitos reais sobre aquele imóvel. Da mesma forma, qualquer pessoa pode chegar no oficial de registro de imóvel com o CPF de uma pessoa e saber quais direitos reais ele tem sobre que bens imóveis em determinada circunscrição. A outra característica é a oponibilidade contra todos e a sequela. Em razão da publicidade que se dá com o registro do título no oficial de registro de imóveis, os direitos reais passam a ser oponíveis a toda a coletividade e todas as pessoas passam a ter o dever de respeitar os direitos do titular desse direito real sobre aquele bem em específico. Exemplificando, vamos supor que A prometeu a vender o seu imóvel para B, só que B não registrou este contrato lá na matrícula do imóvel que foi prometido. Pegou o contrato, chegou em casa e guardou o contrato. Acontece que, posterior a este negócio, A prometeu a vender o mesmo imóvel para C. E C foi na matrícula do imóvel e registrou lá no oficial de registro. E registrou este contrato. Nesse momento, em razão do princípio da publicidade que rege os direitos reais, C adquiriu o direito real de aquisição desse imóvel na mão de quem que ele estiver. Acontece que B foi em A e cumpriu a obrigação que ele tinha. Terminou de pagar o preço e foram no cartório e A outorgou a escritura pública de compra e venda para B. Só que B, quando chegou lá no cartório para registrar a sua escritura pública, o oficial de registro não quis registrar a escritura pública porque o imóvel está prometido ao C e o C tem direito real de comprar. E então B não conseguiu mais registrar e adquirir a propriedade deste imóvel, que é uma das formas de aquisição de propriedade. Vou falar ainda nesse vídeo, daqui a pouquinho. O que ocorre, meu amigo? Se o oficial de registro houvesse
registrado a escritura pública de B na matrícula do imóvel que estava prometido, C tinha o direito de comprovar que pagou o preço, cancelar aquela matrícula e ele adquirir a propriedade. Poderia ser na mão de quem for. Essa é a oponibilidade. Oponibilidade contra todos. O direito real dele deveria ter sido respeitado. Então ele tem ação para requerer a propriedade desse imóvel da mão de quem quer que esteja. Porque o imóvel fica afetado, o bem fica afetado. E esse é o direito de sequela. É o direito de quem tem um direito real sobre um bem imóvel, da mão de quem quer que ele esteja, ele pegar e aquele bem está afetado, ele trazer de volta para ele. Então essa é a sequela que está vinculado à oponibilidade contra todos. É uma característica do direito real. Outra característica dos direitos reais é a preferência. E essa característica está relacionada aos direitos de garantia. O direito de garantia real, por excelência, é a hipoteca. Se um bem imóvel está hipotecado, supondo que este bem é de uma pessoa jurídica, de uma empresa, e essa empresa venha a falir, de forma de que a dívida dessa empresa é maior do que o patrimônio, os primeiros a receber, os credores, os créditos são maiores do que o patrimônio. Então, vai ter que fazer um concurso desses credores. Qual a ordem, qual a preferência? Há credores que têm preferência em relação a outros. Quem tem direito real sobre os bens ou sobre um bem dessa massa falida são os primeiros a receber. Eles têm preferência em relação a outros credores que não têm direito real, que só tem direito obrigacional ou direito pessoal. Outra característica dos direitos reais, e a última que nós vamos falar aqui, para nós já adentrarmos na propriedade, é que o rol dos direitos reais é taxativo e determinado por lei. Não é criado entre as partes por meio de contrato, criar um direito real diferente que não existe na lei por meio dos contratos. Não é possível. Só existe direito real somente os elencados pela lei. E os principais estão lá no artigo 1225 do Código Civil. Então, todos onde a propriedade vem encabeçando lá o primeiro deles. E a propriedade é o único direito real que a pessoa exerce sobre o seu próprio bem. Os outros direitos reais são terceiros, direitos de terceiros, que têm direito real sobre bem alheio. Direito de moradia, por exemplo, é dado a alguém que tem o direito real de morar naquele imóvel e o proprietário não pode tirar ele de lá. Então pronto, foi uma noção bem legal sobre o mundo dos direitos reais. E a propriedade está inserida nesse direito real. A propriedade imobiliária se adquire por meio do registro do título aquisitivo na matrícula do imóvel. Essa é uma forma de aquisição do mundo dos negócios. Há outras formas de aquisição da propriedade, como por meio de uso capião, por meio do casamento, por meio do direito sucessório, por meio da posse-trabalho, entre outros. Nós vamos nos ater aqui ao registro, que é por meio negocial, que é a mais factível, que é o que tem mais aplicabilidade prática no nosso dia a dia. Então, seja lá qual foi o negócio que foi feito, que transmitiu a propriedade para você, se foi dado em pagamento a uma dívida anterior, ou se foi uma doação, ou se foi uma compra e venda, né? Seja lá qual for o título, esse negócio só é válido por meio de outorga de escritura pública. Escritura pública nada mais é que o contrato que é feito lá no cartório. O contrato não pode ser feito lá no escritório de advocacia ou lá na sua casa, vocês mesmos colocar quem são as partes, qual é o objeto, quanto custou, como vai pagar e outras normas que vão reger ali aquela relação. Isso qualquer um pode fazer em casa ou no escritório, alguém que saiba o que está fazendo pode fazer. Isso chama instrumento particular
do negócio, ou de doação, instrumento particular de compra e venda, instrumento particular de compromisso de compra e venda. Então isso é um contrato particular. Os negócios que transferem direito real entre imóveis, os negócios que transferem direito real de imóvel não pode ser por instrumento particular, somente por escritura pública, somente um oficial de registro de cartório pode fazer este instrumento. Ele é quem vai nomear quem são as partes, o que está sendo negociado, qual o preço, como que está sendo pago e mais outras regras em relação àquela compra e venda, ele faz lá no cartório. Então, meus amigos, a escritura pública que visa transferir, constituir, modificar, renunciar a algum direito real sobre o imóvel, é necessário a outorga da anuência do marido ou da mulher. É necessária, sob raríssimas exceções. Há algumas exceções a depender do regime de casamento e a depender também de que se o casamento foi sob a égide do Código Civil anterior, Código Civil que vigia antes de janeiro de 2003, né? Também tem outras regras, mas em regra é necessário a outorga, a anuência do marido ou da esposa. Então, para saber se no seu caso precisa ou não precisa, não vou falar e detalhar isso, não vai ficar muito cansativo, é necessário consultar um especialista, consultar o seu advogado de confiança. Então, outro detalhe, para a outorga da escritura pública que visa constituir, que visa transferir, que visa modificar algum direito real sobre o imóvel, de um ascendente para o descendente, sobretudo o contrato de compra e venda, de um ascendente para a escritura pública de compra e venda, de um ascendente para o descendente, é necessário a anuência de todos os outros descendentes, os outros herdeiros, e também a depender do regime de casamento da mulher, da esposa, também depende. Então, muito cuidado com isso para a outorga da escritura pública. Então, o negócio jurídico que visa, presta atenção nisso, estou frisando bem nisso, o negócio jurídico que visa transferir, que visa constituir ou modificar a propriedade de um imóvel ou qualquer outro direito real só é válido mediante a escritura pública. Há uma exceção também, algumas exceções também. No Código Civil há uma exceção de imóvel inferior a 30 salários mínimos, ou seja, imóveis abaixo de 30 mil e pouquinho, o salário mínimo de hoje é 1.070, né? 1.170, de 30 e poucos mil, abaixo de 30 e poucos mil, não precisaria de escritura pública. E há algumas exceções também pelo sistema financeiro de habitação, que o contrato de alienação fiduciária pode ser por instrumento particular, também não precisa ser por escritura pública. Mas as grandes negociações de compra e venda de apartamento, compra e venda de terreno, compra e venda de chácara, compra e venda de casa, de todas essas negociações, doações de imóvel, de casa, de terreno, de apartamento, obrigatoriamente tem que ser por escritura pública. No entanto, contudo, a aquisição da propriedade de bem imóvel não se completa com a outorga da escritura pública. Lembra-se do que precisa? Precisa pegar essa escritura pública, o título, e ir lá no oficial de registro onde está a matrícula desse imóvel que foi vendido lá na escritura pública, e pedir para o oficial de registro registrar na matrícula aquele imóvel. A partir do momento que está registrado aquela escritura pública lá na matrícula do imóvel, naquele momento você adquiriu o direito real de propriedade. Por força de alguns artigos, não vou citar e nem ficar lendo o código de texto de lei aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo os artigos que fundamentam todo esse conteúdo que eu estou falando, já estou terminando já.
e vai estar na descrição. Um último exemplo, vamos supor que A vende o seu imóvel por escritura pública para B, mas B não levou o seu título, a sua escritura pública, lá no oficial de registro para registrá-la. Levou para casa e guardou. E A outorgou a escritura pública de compra e venda novamente, vendeu esse mesmo imóvel, já que ele ainda continuou sendo o proprietário, lembra? B não levou o seu título a registro, então B ainda não é o proprietário, continua sendo A o proprietário. De forma que A outorgou nova escritura pública para C, vendeu para C, e C foi no oficial de registro e registrou a sua escritura pública. Nesse momento, C adquiriu o direito real de propriedade sobre este imóvel, de forma que B, se já tiver assumido a posse desse imóvel, C poderá manejar as ações competentes para reivindicar e usufruir do seu direito de propriedade, dos seus atributos de proprietário, que é de usar, gozar, dispor e reivindicar da mão de quem quer que esteja. Portanto, para concluir, entende-se que a aquisição da propriedade por meio dos negócios jurídicos só se dá com o registro do título aquisitivo no oficial de registro de imóveis. Aqui cabe a máxima de que quem não registra não é dono. Bom, senhores, nesse vídeo nós vamos ficar por aqui. O próximo eu vou falar sobre as matrículas do imóvel e a escritura pública, sobretudo a matrícula do imóvel. É muito importante você saber ler a matrícula do imóvel que você está comprando. Pensou, gostou de um imóvel, primeira coisa a fazer, eu quero a matrícula atualizada do imóvel. Você vai aprender a ler essa matrícula atualizada desse imóvel. Até o próximo vídeo.